Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Hebreus e que maravilha de matéria que nós temos mergulhado, não é mesmo? Mas antes de adentrarmos, aprofundando no tema, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, nos ilumine com o Teu Santo Espírito, nos fazendo compreender o conteúdo sagrado revelado a nós. E nos inspire a praticar e a ensinar aqueles que nos servem. Perdoe nossos pecados e faltas, Senhor, e capacita-nos a cumprir com a nossa missão. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus, o mediador da nova aliança. Vamos ver aqui o que nós temos em Hebreus capítulo 8, verso 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Bom, de cara aqui nós podemos dividir em três partes a compreensão desse versículo. Primeiro, está dizendo aqui que, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente. Claro, ele foi promovido a uma posição que somente um ser divino poderia ocupar, sumo sacerdote. Que em trocadinho em miúdo, o juiz da história do grande conflito, o juiz do universo. Somente um ser divino poderia ocupar tal posição. Consequentemente, já explica a segunda parte. Se ele está numa posição excelente, ele pega uma posição superior de aliança para administrar, para mediar. Obviamente, o terceiro ponto, porque está baseada também em promessas superiores. Que promessa superior? Nós vamos ver no decorrer do tema. Antes, a humanidade estava por conta e risco delas. Um povo, uma nação tinha que representar tudo isso. Aqui, o próprio Cristo garantiu em si, com a vitória dele, garantiu a minha e a sua vitória. Por isso a promessa é superior. Não precisa mais de bater cabeça, basta aceitar e ele nos conduzirá. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Infelizmente tive que me agasalhar em outro lugar, que a chuva me pegou lá, no meio da vista bonita lá. Mas estamos aqui. Mas como estávamos trabalhando no versículo principal, a questão de Jesus, o mediador de uma nova aliança, esse termo nova aliança, ficaria mais fácil de compreendermos se usássemos a expressão nova fase ou fase definitiva da aliança. A fase é essa então que chega o Messias. O que foi a aliança? De que se trata a aliança? Porventura a promessa não é a mesma? Não é redenção e salvação para todos um dia que caíram e que desejassem serem recuperados? Pois bem, o pecado começou foi com Adão? Não foi. Não foi com os nossos primeiros pais. João 8,44, Jesus fala que no princípio Satanás já mentia e roubava, era homicida. João 8,44, não foi eu que escrevi, está lá. Então o pecado não começou nesse planeta, já veio arrastando de lá. Em outros mundos já vinha correndo esse grande conflito. Mas aqui na Terra foi o lugar onde ficou estabelecido o palco de solução definitiva dessa questão, porque foi aqui que o Messias veio para resolver essa questão. Se nós olharmos de uma maneira bastante profunda e objetiva no texto sagrado, podemos notar de cara 7 fases que essa aliança passou. Na realidade é uma aliança só que Deus fez e prometeu salvar todos que caíram um dia, desde que desejassem serem salvos. Então é uma aliança que veio sendo polida por fases ao longo da história. E que infelizmente o lado de Deus sempre está pronto, mas o lado dos mortais, o nosso lado, sempre falho. Por isso, a última fase dela, o Messias, seria a solução definitiva de passar a régua nesse assunto de uma vez por todas. Então fica um nome mais adequado, ao invés de usar nova aliança, nova fase dessa aliança, última fase. Vamos observar pelo menos 7 dessas fases, então, que podemos olhar assim de maneira simples, olhando para o texto sagrado.
primeira delas nós já citamos, que é a fase celeste, também pode ser chamada de fase edênica, essa que Jesus citou. O diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. Com certeza, a primeira fase, então, ela é edênica. Os nossos primeiros pais, quando foram criados, foram devidamente avisados, prevenidos sobre essa questão do grande conflito que já vinha rodando. E, obviamente, na questão da aliança, que também vinha transitando na história do grande conflito entre o bem e o mal, porque Deus é um Deus de amor e misericórdia e sempre tem providência pronta para tudo que aconteceu dentro dessa história do grande conflito. E essa primeira fase, conhecida então como celeste ou edênica, ela finalizou aqui para nós nas mãos dos nossos primeiros pais, que caíram. Agora, a segunda fase é a fase antediluviana, que ficou nas mãos de Noé. Todo mundo conhece a história. O que aconteceu? A terceira fase, com Sem, o filho de Noé, ele deu sequência numa descendência que o de melhor que teria na descendência de Adão sairia ali, naquela descendência. Essa descendência semita, então. Essa aí é a fase pós-diluviana da aliança. A fase antediluviana com Noé, pós-diluviana com Sem. Depois a quarta fase nós podemos chamar de nação santa, Abraão, o progenitor da raça hebreia. A quinta fase dessa aliança, o Sinai, com Moisés, lembra? Pois é. A sexta fase, com Josué, na entrada da terra prometida, quando a nuvem saiu de cima do santuário e foi embora, e agora eles entraram na terra prometida. E começou um período conhecido por Juízes, e daí se desenrolaria também a história da monarquia de Israel, nação santa. Então a quinta fase, Sinai, Moisés, sexta fase, nação santa, com Josué e passando por toda a história de Juízes e monarquia de Israel, e a sétima fase, Messias. Aonde, quando ele finaliza a obra dele, o véu do santuário rasga de cima e embaixo. Aí entra essa nova fase, ou o que Jeremias, o profeta, chamou de nova aliança, ou novo pacto. É o que nós estamos também chamando aqui de nova aliança. Mas, de novo, a única coisa é o Messias arcar com essa dívida e pagar em nosso favor. Isso é o que definiu, passou a régua na história do grande conflito de vez. E cabe a mim e a você agora aceitar ou não esse preço pago por nós. Então, essas promessas superiores aqui mencionadas, que o texto bíblico está apresentando, Cristo, ao vencer tudo, ele reivindica para ele e repassa para nós o cumprimento dessa promessa, pela sua graça, pelo seu sangue. No segundo tema, a necessidade de uma nova aliança, ou de uma nova fase. Essa última fase, definitiva. Por que necessário? Se estudarmos Hebreus capítulo 7, verso de 11 a 9, nós já tivemos, passando por alto nisso aqui, tivemos dando uma mergulhada boa já nisso em temas anteriores, nós vimos lá que uma das coisas que bem ficou marcado ali foi a questão da mudança de lei, se referindo à lei do sacerdócio, né? Porque pela lei do sacerdócio tinha que ser levita. O sacerdote, ou sumo sacerdote, que viesse a passar a régua nesse assunto. Mas não tem nada a ver, muda-se completamente e vem de uma ordem de Melquisedeque, aonde promove o Filho do Deus vivo, um ser divino agora, por sua vitória, que ele nasceu como um ser humano, tendo tudo para pecar e não pecou em nada, foi vitorioso e se levantou com a vitória nas mãos, e graças a isso ele recebe a função de sacerdote, advogando, intercedendo por nós, e depois de um certo período, quando ele entra, sai do lugar santo do santuário celeste, vai para o Santíssimo, para a purificação então do santuário, o mesmo que acontecia aqui na terra, agora de maneira literal no céu acontecendo, iniciou o juízo investigativo, onde ele em breve estará voltando após essa investigação para salvar os absolvidos por sua graça, aqueles que abraçaram a sua graça. Então é muito importante entendermos isso. Para Cristo romper o santo e santíssimo do santuário celestial, rompeu por mim e por você graças à vitória dele. Que ele está transferindo para nós essa vitória, essa garantia
nos dando de graça a salvação. Aqui na terra, o véu do santuário terrestre rasgou, mostrando que ele substituiu tudo aquilo ali com seu sacrifício. Mas lá no céu, todo o universo aguarda o momento em que eu e você estaremos junto com Cristo, dando por consumado a nossa missão, cumprindo com a nossa parte, para que definitivamente o pecado possa ficar no passado muito distante. E poderemos estar envolvidos para sempre em um novo céu e uma nova terra, onde habita a verdadeira e eterna justiça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Eis aí o grande motivo do porquê foi tão necessário essa última fase da aliança, que então chamamos de nova aliança. Que na realidade, de novo, é somente essa questão, a vitória do Messias, que passou a régua. Atrás, como já comentamos, as promessas eram as mesmas, que é da vida eterna. Jesus só reivindicou e agora nos apresenta, nos oferece gratuitamente. No terceiro tema, nova e renovada. O que a Bíblia Sagrada quer apresentar com isso aqui tudo? Ao analisar Hebreus capítulo 8, verso 10 a 12, Deuteronômio 6, de 4 a 6 e 30, de 11 a 14, como também Jeremias 31, de 31 a 34. Todos esses textos bíblicos aqui entenderemos com facilidade esses dois termos usados aqui, nova e renovada. Quem gostou de usar muito esse termo, como eu disse anteriormente, foi o profeta Jeremias, que Paulo aqui no Hebreus capítulo 8, ele cita isso também, cita as palavras do profeta Jeremias, chamando então de novo pacto, nova aliança. E ela é nova porque fase definitiva. O Messias passou a régua. E renovada, aí envolve o Espírito Santo. Ele que renova, ele que converte as pessoas, ele que faz as pessoas se tornarem novas criaturas diante de Deus e diante dos homens. A missão dele aqui na terra é essa. Por isso que ele levanta esses escolhidos então, como Pedro chamou, de sacerdócio santo, raça eleita, povo separado por Deus, para que se cumpra com a missão de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema. A nova aliança tem um mediador melhor. É claro, com certeza. Hebreus 8, de 1 a 6. Irmãos, uma explicação assim bem simples de complementar tudo isso aqui. A aliança de ouro que nós usamos no dedo quando nós casamos. Irmãos, essa aliança, se a gente nunca polir ela, nunca limpar ela, ela vai encardindo. Ela vai escurecendo e perde o brilho. Mas pode demorar o tempo que for. Ela pode ficar no lodo, ela pode cair no chão, pode sujar de graxa, pode sujar do que for. O dia que você pegar um produto próprio para limpar ela e polir, vai ficar limpinha, brilhando como se fosse nova. E isso é o que aconteceu em todas as fases que nós citamos, 7 fases pelo menos, desta aliança de Deus com os mortais. Quando chega nos dias de Cristo, é o que ele fez com o seu sangue, poliu essa aliança e brilho eterno. E aqui agora eu e você, está nas nossas mãos aceitar ou não esse trabalho maravilhoso que Cristo fez por mim e por você, e em muito breve ele virá nos buscar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Ei, essa lição hoje está beleza para terminar de gravar. A chuva aqui nessa região está forte, está intensa. Mas vamos lá. Com a graça de Deus a gente passa a régua disso. No quinto tema, a nova aliança tem superiores promessas. De fato, né, meus irmãos? Porque a partir do momento que na velha aliança dependia de milhares de pessoas, cada um por si decidir, de uma nação decidir, de ser o povo santo de Deus e dar exemplo para o mundo, e tudo mortal, tudo encrencado, tudo comprometido com o pecado. Chega nas mãos do Messias agora, ele chega e fala, quanto que é a conta? Toma aqui o dinheiro, paga. Pagou o preço meu e de toda a raça que caiu um dia. Simples assim. E assume então a
posse, se torna o credor absoluto de toda a criação de Deus. O vencedor, o vitorioso por mim e por você. Então ele simplesmente, ao se tornar o credor, toda a promessa feita àqueles indivíduos que não poderia ser mais dada para eles, porque eles não cumpriram com a parte deles, ela pertence a quem? Ao credor, Cristo. E ele simplesmente pega e oferece de graça para todos os que aceitarem o sacrifício dele, aceitar essa dádiva. E simplesmente a salvação está aí, de graça, dessa forma simples assim. Basta aceitar e abraçar. E o resto é resto. Então é bem superior a promessa agora, que é o próprio Filho de Deus, que está transmitindo em nome da Santíssima Trindade, para mim e para você, essa garantia. E o sexto tema, a nova aliança e o novo coração. Irmãos, se a gente estudar tanto Jeremias 31, 33, como Ezequiel 36, 26 e 27, podemos notar que num texto está falando que Deus vai tirar esse coração de pedra nosso e pôr um coração de carne. E no outro está dizendo justamente que nesse coração sensível, amoroso, delicado, ele passa a escrever os seus mandamentos, as suas instruções nele. E aí, onde o Espírito Santo entra, mostrando esse é o caminho, andai por ele. Graças a esse cumprimento de promessa, eu e você temos senso absoluto entre o certo e o errado, entre luz e trevas. E olhando para a história, vendo o que Jesus fez por mim e por você, é muito simples de entender tudo o que está acontecendo e tudo que já aconteceu na profecia, no cumprimento da palavra de Deus, e nós, principalmente, cumprir com a parte que é aguardada de mim e de você, para que muito breve Jesus possa voltar. E podemos abraçá-lo nas nuvens do céu. Então esse é o vínculo que tem da nova aliança com o coração novo. Fazer parte de uma raça eleita. E raça eleita, nós já sabemos o que é. É uma pessoa convertida, não convencida, convertida. Convertido é aquele que conhece a verdade, respeita a verdade e anda na verdade e ensina a verdade. Abraça com ela e não abre mão dela para nada. Pode cair 1000 à direita, 1000 à esquerda, mas nós não abrimos mão da verdade. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso mesmo. No sétimo tema, pertinho de Deus. Queria citar um texto aqui de Caminho para Cristo, entre a página 60 e a 65, que diz o seguinte: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta você se sentirá aos seus próprios olhos. Pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando você. Santo Deus, que essa verdade tome conta de nossa vida, de nosso ser, e nos encha da alegria e do prazer de te servir em espírito e em verdade, e sermos pela tua graça separados e libertos pela tua palavra, e podermos cumprir com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. Prepare-nos a nós e os nossos lares representados nessa oração, Senhor, para que possamos pela tua graça darmos com retidão e trilharmos cumprindo com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Exaltação.